Boa tarde, pessoal. É para acordar mesmo, né? Tudo bem com vocês? A minha função hoje aqui é falar de um tema que é um pouquinho, ou bastante, polêmico, que é para falar sobre liderança. Tá? Eu sou consultor de empresa também, eu dou treinamento e palestras aí pelo Brasil e lido muito com empresários. E nessa lida com eles, nessa conversa que eu tenho com eles do dia a dia, esse assunto aqui vem muito à tona, que é a liderança. Liderança é um dom ou uma habilidade? Vocês já ouviram a seguinte frase assim, ó, o rapaz lá, o fulano de tal, um líder nato. Nasceu para isso. Né? Não tem ninguém mais líder do que esse cara. Né? Até que ponto isso é verdade? Será que ele nasceu com esse DNA de liderança dentro dele? O que vocês acham? Vou fazer que nem a Ana, né? Eu vou aí, hein? Eu vou perguntar para vocês, hein? O que vocês acham? Do quê? Tem gente que nasce com esse dom de ser líder? Muito bem. Vamos lá. Vamos tratar um pouco disso, tá? Que é o seguinte. Vamos refletir um pouco e olhando para a realidade de vocês. O que você faz hoje, né? O que você faz hoje profissionalmente já nasceu com você ou você aprendeu e aprimorou com o tempo? Para fazer uma reflexão aí. O teu trabalho, né? O que você exerce no dia a dia, já nasceu com você? A liderança que você exerce hoje, que eu estou vendo aqui, várias pessoas, né, líderes, como a Ana disse ainda há pouco, você não é só líder no trabalho, você é líder em casa, para o teu filho, na tua família, você exerce, em algum momento, em algum estágio, uma liderança. Né? A liderança que você exerce hoje é a mesma de alguns anos atrás? Se não, qual é a razão? Né? Quem é que tem aqui mais de um filho? Levanta a mão para mim, por favor. Muito bem. Agora para pensar um pouco no teu primeiro filho. Tá? Como é que você agia com ele? Agora para pensar no segundo filho. Opa! Como é que é? Não é um pouco diferente a maneira como você lida com o primeiro? No primeiro você é o quê? Marinheiro de primeira viagem. Não é assim? Você tem, de repente, ou não, até uma certa delicadeza de falar com ele. No segundo, você já se sente mais à vontade. Então, esse estilo de liderança também vai mudando. Né? E dentro do teu trabalho, na liderança que você exerce aqui, hoje, né? É a mesma de alguns anos atrás? Se não, qual é a razão de você mudar tanto? E terceiro, o que você pratica hoje na sua liderança que não praticava antes ou vice-versa? Alguém pode me dar algum exemplo? O que você fazia antes, né, quando você começou a ter um cargo de liderança aqui dentro? O que você fazia antes, né, que hoje você não faz? Alguém pode me dar um exemplo disso? Já é a nossa quarta palestra, gente. A gente já se conhece bastante. Já dá para falar mais, né? Como é que você agia antes que agora não está agindo ou vice-versa? O que você não fazia que está fazendo agora? Vocês estão me olhando assim porque estão pensando, né? Tá bom, estão perdoados. Então, olha só. Para entender melhor, deixa eu dar uns conceitos para você do que é dom e o que é habilidade. Tá? Mas no meio eu vou botar uma outra coisa, que é para a gente poder fazer a ponte. Tá? Dom. Dom é algo mais abstrato e amplo, como fé, sabedoria, felicidade, amor. É como se fossem sementinhas que já vieram com a gente, quando nós nascemos. Tá? E aí, depois, no meio desse processo, existe uma predisposição, que é a vontade, a aptidão, a inclinação para algo. Por exemplo, uma predisposição para o canto, para a poesia. Ninguém nasce com esse dom
de cantar. Ninguém nasce com um dom de liderança. Simplesmente, a gente nasce com aquela sementinha e vai, com uma predisposição, vai tendo a vontade de fazer, e aí você pega e começa a colocar uma prática nisso, que gera uma habilidade, tá? Que é uma característica ou particularidade daquilo que é hábil. É uma capacidade, uma destreza, uma agilidade. Vou dar um exemplo para vocês. Falar em público. Quem é que gosta de falar em público? Tudo isso? Né? Gosta, né, de falar em público. Muito bem. Os palestrantes que estiveram aqui, eu, né, Eliane, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente, nós não nascemos com esse dom. Né? Ninguém nasceu assim, quando eu sair do ventre da minha mãe, se eu vou ser palestrante. Ninguém nasceu pensando isso, tá certo? Nós nascemos com uma sementinha. Essa sementinha, né, que um dia foi desenvolvida de alguma maneira, criou o quê? Uma predisposição na gente. Olha que legal, fulano falando em público, eu quero isso para mim. Né? É num treinamento, é numa palestra que você assiste, em algo que aquilo desperta dentro de você, né? E você começa a praticar aquilo. E aquilo vira o quê? Uma habilidade. E aí você não quer mais outra vida. E é a mesma coisa que acontece com a liderança. Tá? Então, liderança, gente, é uma habilidade. Eu não sei se vocês conhecem esse livro aqui, O Monge Executivo. Conhecem? É um livro muito famoso do James Hunter, que ele coloca um conceito muito interessante de liderança, que é o seguinte: é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum. Ora, vamos estudar um pouquinho o que é isso. Tá? Então, aqui, ó, é uma habilidade. Concorda? Né? Então, vamos entrar num outro campo agora de que, se eu tenho essa habilidade, ou se eu estou desenvolvendo essa habilidade, qual é a maneira que eu faço? Tá? No mesmo livro, ele trata da pirâmide da liderança. Né? Então, ela é sempre vista de baixo para cima. Então, o primeiro passo para você ser um líder é ter vontade, é ter uma predisposição para ajudar. O bom líder, gente, ele precisa ter interesse no outro. Eu trato muito com empresários, como eu falei, que reclamam porque o funcionário ele não veste a camisa, o funcionário ele não sai daquilo, o cara é acomodado. Né? Mas como o Kotaro falou ainda há pouco, tá? Isso tem que estar dentro de você. Por que o outro sempre tem culpa? E a pergunta que eu faço para eles é: o que você está fazendo para que essa pessoa mude? Porque você é o líder dele, você é o dono da empresa. Né? Então eu preciso, primeiramente, ter a vontade de ajudá-lo, de ter a predisposição para ajudar. O segundo é o amor. Alguém consegue me identificar algo que seja feito bem sucedido sem amor? Ligado no piloto automático? Existe isso? Vocês conhecem? Por favor, me fala, porque eu não conheço. Não tem. Tá? Então, você tem a vontade, você tem amor, que é servir de maneira autêntica. Quando você faz a coisa com amor, aquilo sai pelos poros e as pessoas percebem. Tá? Serviço e sacrifício. Servir com dedicação. Eu me interesso pela pessoa, em querer ajudá-la. Eu tenho amor naquilo que eu estou fazendo e onde eu quero chegar com aquela pessoa, né? E eu a sirvo com dedicação. Eu me entrego totalmente naquilo. O quarto ponto é autoridade. É servir pelo exemplo. Né? E aí eu trago de novo a hierarquia de dentro de uma empresa, de dentro de uma instituição. Né? O que mais se fala hoje na questão da crise é: vamos diminuir custos. Vocês já ouviram isso? Isso existe aqui dentro? Tem, né? Muito bem. Vamos diminuir custos? Vamos. Muito bem, vamos diminuir. Mas aí, na minha vida pessoal, eu sou o maior gastador. Eu acabei de comprar um carro importado e estou pedindo para a minha equipe, vamos diminuir custos.
vamos prestar atenção na energia, vamos gastar menos telefone, menos água, mas eu apareço de carro importado. Qual é o exemplo que eu estou dando? Né? Então, eu preciso, se eu quero ter autoridade, eu preciso ter exemplo. Né? Quer ver outra coisa? É o seguinte, na nossa vida pessoal. Há muitos anos atrás, quando vocês eram crianças, ou algum tempo atrás, né? Como é que era a relação dos pais com o filho em relação, falando sobre prestar atenção na conversa de um adulto? Como é que era a frase? Criança não se mete em conversa de adulto, não é? Muito bem. Né? Ó, papai está bebendo uma cerveja, está bebendo alguma coisa, mas você não pode, porque isso aqui não é para criança. Vocês já ouviram isso? Muito bem. Se você chegar para uma criança hoje e disser, olha, não beba cerveja porque não presta, não é bom, o que ele vai dizer para você? Para quem tem filho pequeno? Né? Se é tão ruim, por que você está bebendo? Né? Então, qual é o meu exemplo que eu estou dando para o meu filho quando eu falo isso? Qual é o exemplo que eu estou dando para a minha equipe quando eu digo para eles não façam tal coisa e quando eles viram as costas eu faço exatamente o que eu acabei de dizer para não fazer? Tá? E aí você chega no ápice, que é atingir a liderança. Muito bem. Então, como é que eu, quando eu falo eu, vocês, tá? Vamos entender assim, exerço a liderança? Olha, existem dois tipos de liderança. A liderança por autoridade e a liderança por autoritarismo. O que é uma, o que é outra. Muito bem. Uma outra frase que ouvimos muito, que era o seguinte, quando éramos crianças. Manda quem pode. Não ouvi. Manda quem pode. Acho que alguém aqui não ouviu essa frase quando era criança? Quase impossível isso, né? É a mesma coisa que eu perguntar, alguém aqui não tem celular? Ou não tem WhatsApp? É quase impossível hoje em dia. Então, gente, nós ouvimos muito isso quando éramos crianças. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Vocês já prestaram atenção no poder dessa frase? A força que ela tem? Outra frase muito forte também era essa, olha. A porta da rua é... Olha, eu não combinei com ninguém, tá? Isso está sendo altamente natural, viu, Simone? Está sendo natural. Um dia, desculpa, nós ouvimos isso dos nossos pais, não foi? Muito bem. E o poder que essas frases têm? O Kotaro falou de crenças. E a gente vai crescendo ouvindo essas frases limitantes, e quando a gente chega na fase adulta, que vai exercer um cargo de liderança, o que é que vem a primeira coisa na nossa mente? Amigão, aqui é assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Que tipo de liderança eu estou exercendo nesse momento? Autoridade ou autoritarismo? Autoritarismo puro. Autoritarismo na sua essência. Amigão, se não for desse jeito, tchau. Vá buscar outro setor, vá trabalhar com outro gestor, mas comigo tem que ser assim. Tá? E olha o que o autoritarismo ele traz para você. Olha aqui. Força, medo, imposição, opressão, intolerância, humilhação, inibição, rigidez, bloqueia a criatividade, tira a espontaneidade e a alegria. Você passa a ser uma pessoa triste. Sabe por quê? Porque você não tem vez. A vez é sempre do outro, do líder. E sabe o que acontece com a tua energia? A Ana falou de energia ainda há pouco. Ela vai caindo, olha. Você chega para trabalhar, né, com a tua energia bem aqui. Né? Nos teus primeiros anos de tribunal, você entrava aqui de uma maneira, né? E a tua energia vai caindo. Por quê? Porque você tem um líder que trata assim. Tem uma hora que você tem duas opções. Ou você sai,
ou você vai ter que se adaptar a esse meio. Né? E entre um e outro, você vai ter que fazer um balanço da tua vida. Quem é que ganha nessa trajetória? Eu saio, mas eu preciso do lugar. Tá? Mas eu preciso do lugar, mas eu não estou sendo feliz. E agora? Tua cabeça vira um parafuso. Entra em parafuso. Você não sabe mais o que você pensa. Ok? Então, gente, autoritarismo, ele causa isso. E autoridade? Respeito, admiração, exemplo, segurança, coerência e confiança. Mas como é que eu vou ter que exercer isso? Uma vez um empresário falou assim para mim, mas Amândio, me fala uma coisa, não tem hora que tens que bater na mesa e dizer quem é que manda? O que vocês acham disso, antes de eu dizer a resposta que eu dei para ele? Lá na sua casa, lá com seus filhos, lá, tem hora que você tem que bater na mesa e dizer, olha, quem manda aqui sou eu? Tem? E como é que você se sente depois que faz isso? Sente mal? Por quê? Porque, de repente, isso não está na tua essência. Gritou uma coisa muito forte ali de momento, né? O garoto não quer fazer aquilo que tem que fazer naquele momento, você bate na mesa e diz, não, aqui tem que ser assim. Que papo é esse de sair 1h da manhã para caçar Pokémon na rua? Não faz sentido isso. Não, vai ficar em casa e pronto. Tá? Muito bem. Sabe o que eu falei para ele? Disse assim, olha, amigão, eu vou te dar 2 exemplos de liderança, né? E você vai dizer para mim que tipo de liderança essas 2 pessoas exerciam e qual era a que mais fazia efeito. Jesus Cristo e Hitler. 2 líderes natos, não eram? Ninguém pode negar aqui que o Hitler não era um líder. Mas qual era o tipo de liderança que ele exercia? Hein? Autoritarismo. Meu amigo, não faz o que eu estou te mandando para ver o que te acontece. Ele tinha poder para isso. Agora, conversa, né? Tenta conversar com essas pessoas que ainda, de repente, estão vivas daquela época, né? E pergunta para eles como é que eles viviam. Né? Como é que era a relação, né, dessas pessoas com Hitler? Será que era uma relação sadia? Eu vou convidar o Hitler para fazer um churrasco no final de semana em casa. Será que era assim? Não era. Por quê? Porque era de medo. Tá? Enquanto que Jesus, que lidera até hoje, é o maior líder que a humanidade já viu no mundo, né? Como é que ele... Vocês já ouviram falar que Jesus gritava com as pessoas? Que não tinha amor na frente? Que não tinha a vontade de ajudar o próximo? Ok? Então, olha a relação que isso dá. Então, o que eu disse para ele foi exatamente isso. Cara, você, como líder, você tem que mostrar para o outro aquela necessidade que você tem dele naquele momento. Diga. Chicoteou? Uhum. Ele realmente... ele foi na porta do mercado, não foi isso? De uma igreja, de um templo, né? De um templo, ele realmente se aborreceu naquela hora. Boa pergunta. Gente, é assim, ó. Oi? Na verdade, assim, olha, deixa eu tentar te responder. Como é seu nome? Suzana, obrigado por essa pergunta. O que acontece é o seguinte, eu te confesso que eu não sou um leitor assíduo da Bíblia, né? Mas vou te dar uma opinião minha, o que deve ter acontecido naquele momento, tá? Na visão dele, aquilo estava errado. Tá? Porque o templo ali é um lugar sagrado, como qualquer templo. E isso independente da religião. Tá? Então, não sei se ele, de repente, tentou conversar com as pessoas lá e dizer, olha, cara, isso aqui não pode, estou falando a linguagem de hoje, tá? Isso aqui não pode, isso aqui é errado, isso aqui é condenável, e blá, 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 blá. Tá? Chegava lá no outro dia e estava lá. Chegava lá no outro dia e estava lá. Tá? E num impulso que isso a gente não pode deixar de entender, que nós temos esse salto, né, vamos dizer assim, esse pico
que de aborrecimento, ele fez isso. Tá? Bom, eu não sei se eu consegui te responder. Vai falar. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Tá. Aham, entendi. Suzana, né? Tá, vamos lá. O que acontece é o seguinte, eu concordo com você, que tem hora que a gente tem, mas assim, é bater na mesa e dizer, olha, tem que ser assim? É assim, ó. Primeira coisa que eu tenho que entender é, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu preciso, né, ter na minha equipe pessoas que tenham objetivos com o bem comum. Tá? Você quer uma coisa, o outro quer outra. Quem é o líder, quem é o gestor do setor ali? É você. Tá? E como você é o líder do setor, você precisa identificar se existe bem comum. Você quer A, mas o outro quer B. E aí, quando eu falo nessa questão, agora você tem que se impor. Mas não é o impor com autoritarismo. Tá? Você tem que ter autoridade para convencer essa pessoa, mostrar para a pessoa que tem que ser daquele jeito. Você não tem horário para chegar aqui? Tem, não tem? Você bate em ponto? Não, né? Mas tem um horário. O que acontece quando um liderado teu chega atrasado? O que acontece? O que acontece, Suzana, quando um liderado teu chega atrasado? Não, não é penalizar a pessoa. Mas você pelo menos não conversa com ela? Pois é. É? Aham. Uhum. Por quê? Porque ela tem um bem em comum ao teu, ela tem objetivos que são incomuns. Bom, você deve ter uma pessoa acima de você, não é? Conversar com a administração. Alguém tem que tomar uma atitude. Ficar do jeito que está, não dá. Tá? Porque senão vai virar bagunça. Uma instituição hierárquica, que é essa daqui, que tem que ter ordem, né? E a ordem não precisa ser só na teoria, tem que ser na prática. Não, o manda quem pode é eu quero que exerça aquilo que eu acho que tem que ser certo. Né? Conversa-se primeiro. Né? Oi? Ela tá dizendo. Leva um microfone lá para ela, por favor. Uhum. Não, tem que fazer, mas assim, o que eu estou falando para vocês é isso aqui, olha. O que eu estou trazendo para vocês é autoritarismo. Tá? Porque da maneira, Suzana, como você fala, porque ela tá questionando para mim, o pessoal que está aqui desse lado, tá? Ela está questionando para mim a seguinte coisa. Não tem horas que realmente eu tenho que bater na mesa? Não tem horas que eu tenho que mostrar quem é que manda aqui? É? Será que é necessário fazer isso? Será que uma conversa, a pessoa ela não quer fazer, ela está chegando atrasada, ela não está fazendo nada, como você falou, tá? Ela não está se impondo, ela não está fazendo aquilo que foi o combinado. Então, eu não tenho forças para
já te dou a palavra, tá? Eu não tenho forças para agir diferente, então eu vou tratar com alguém que esteja acima de mim. Mas uma coisa tem que ser feita. Eu não posso deixar a coisa assim, sabe por quê? Porque isso vai acarretar problemas lá na frente, não só no meu setor, como nos outros. Porque vocês trabalham dentro de uma engrenagem aqui dentro. Os setores, eles não são soltos. Concordam comigo? Eles são dentro de uma engrenagem. Tá? Diga. Só um minuto. Vocês estão ouvindo aí? Não, usa o microfone, por favor. Boa tarde. Desculpa o metafísico, Amandio. Eu sou magistrada e eu observo muito os meus colegas magistrados, seja para eu aprender, seja para eu não fazer. Então, principalmente alguns mais antigos e os mais novos também. Uhum. Eu tenho observado, aí a minha pergunta para ti, será que não é um pouco de dom? Porque tem uns colegas que parece ser dom à autoridade, que consegue com que os seus subordinados sejam até amigos, sem perder o desrespeito, e aquela engrenagem flui. E eu já observei também outros que gritam, batem na mesa e são odiados. Aí eu fico observando assim para tentar... Eu não tenho essa autoridade, eu acho que alguns colegas são poucos, assim, que tem, parece como um dom, que não precisa. Eu realmente preciso aprender. Eu também não tenho autoritarismo, mas tu não achas que é um pouco de dom essa autoridade, que é quase uma perfeição? Eu vejo como um dom saber coordenar. Por exemplo, eu posso citar assim, 2 colegas que eu acho que têm esse dom. A Flávia e o Vanilson, que até trabalharam juntos. Parece ser um dom. Sabe? Eu, por exemplo, não tenho esse dom. E graças a Deus, também não tenho dom para o autoritarismo. Aí fica a pergunta, como chegar a ter autoridade se você não tem o dom de fazer com que as pessoas te respeitem sem bater na mesa? Como é seu nome? Nájila. Nájila. Quem dera eu ter mais tempo para poder discorrer esse assunto, porque realmente dá muito pano para manga. Mas deixa eu tentar ser bem breve, né, no que eu vou te falar. Eu não vou perguntar para as 2 pessoas que você citou, tá? Mas, assim, como é que a questão da liderança começou a surgir na mente dessas pessoas e no coração? Tá? Porque tem um determinado momento da nossa vida, gente, que quando a gente começa a perceber que quando a gente aprende algo, aquilo, né, por exemplo, o que os nossos pais dizem, olha, manda quem pode, obedece quem tem juízo, tem uma hora que você diz assim, eu não quero isso para mim. Então eu descarto. Se isso me causa medo, se isso me causa afastamento, se isso me causa dor, eu preciso buscar uma outra solução. Tá? Eu não sei, Nájila, se isso aconteceu com eles. Tá? Mas, geralmente, você só começa a reproduzir aquilo que você acredita que é o melhor para você. Mas eu tenho certeza absoluta que os exemplos que você deu, essas pessoas foram desenvolvendo isso. Tá? Que isso não nasceu com elas. Tá? Que elas podem ter absorvido isso de uma maneira bem especial e dizer, não, eu tenho que tratar o outro com carinho. Eu não posso tratar o outro com arrogância, com bater na mesa e dizer, olha, aqui quem manda sou eu. E quando eu começo a exercer isso, eu vou trazer as pessoas para o meu lado. Sim. Muito bem. Muito bem. Olha só. Só para a gente não pode esticar muito, porque a Simone já me olhou aqui umas 30 vezes, né? O que acontece é o seguinte, Nájila, olha só, quando os nossos pais dizem assim para a gente, criança não ouve conversa de